como eu consegui sair dos ciclos repetitivos que eu vivi por muitos anos, para enfim conseguir viver a vida que eu sempre acreditei que era possível de viver. Se você é uma pessoa que tem aquela sensação de que nunca consegue mudar as coisas que você gostaria de mudar, você tem um monte de planos, um monte de ideias na cabeça, mas sempre quando você vai tirar do papel e colocar em prática, você não consegue executar. E aí, por vezes, você se compara, acha que a vida de todo mundo está andando, está avançando, menos a sua. Então você vive o paradoxo de acreditar que sim, a vida pode te surpreender em algum momento, que você vai conseguir realizar tudo aquilo que você tem vontade de viver, mas, ao mesmo tempo, você não entende alguns comportamentos, atitudes, procrastinações e hábitos que você tem que te levam para o lado ao contrário das coisas que você gostaria de alcançar. Então, talvez você só esteja preso, presa em padrões que você até sabe que não começaram com você, mas eles continuam vivendo através de você. Talvez você só esteja vivendo em ciclos repetitivos que ninguém nunca te ensinou a sair. Eu sou a pessoa que vivi por muitos anos nesses círculos. Eu nunca entendia o porquê que sempre quando a minha vida começava a ir bem em alguma coisa, outra área da minha vida começava a desmoronar. E quando eu começava a organizar tudo que já tinha desmoronado desse lado, outras coisas já tinham desmoronado também. E por vezes eu finalmente organizava tudo e pensava, agora sim eu vou dar um salto, eu vou conseguir viver uma nova vida, eu vou alcançar um novo patamar. E quando eu estava prestes a conseguir, tudo desmoronava de uma vez. E isso aconteceu muitas vezes, ao ponto de eu achar que tinha um problema acontecendo comigo. E o mais curioso disso é que talvez você se identifique. Não me faltava esforço, não me faltava força de vontade para fazer as coisas que eu queria que acontecesse. Então eu corria atrás, eu estava sempre estudando, sempre buscando novas coisas. Não me faltava criatividade, também por vezes nunca me faltou inteligência. E até por isso, claro que eu vivi muitas realizações, muitas conquistas, momentos de brilho pessoal, mas eu nunca conseguia avançar e eu nunca conseguia fazer com que as coisas se mantivessem na minha vida. Então eu vivi sempre esse ciclo de reconstrução o tempo todo. E eu tentava de tudo. Talvez você seja essa pessoa que também já tentou muitas coisas, que você acredita internamente que você nasceu para viver mais. Então eu estudava muitos assuntos, eu também frequentei religiões, eu cuidava da minha parte emocional, espiritual, eu estava sempre buscando uma nova prática, uma nova ferramenta. E é claro que essas coisas me ajudaram em alguns momentos pontuais. Só que, para resumir, chegou um momento na minha vida que o ciclo não só se repetiu, mas ele foi completamente caótico. Tudo ficou tão exaustivo e foi nesse momento que eu fiquei obcecada. Eu liguei meu hiperfoco para tentar entender todos esses processos que eu queria resolver essas minhas questões. Então eu estou falando de 10 anos que eu venho estudando muitas coisas, mas foram nos últimos anos que eu aprofundei e eu dedicava horas e horas do meu dia em assuntos do comportamento humano, em filosofias, em psicologia, em escrituras, em ensinamentos antigos, em física quântica, neurociência e tudo isso para entender a minha própria história. Mas, como eu atuei na arquitetura e na construção por muitos anos, trabalhei em projetos complexos, depois eu criei minhas empresas também nesse segmento, muitos desses ensinamentos não fazia tanto sentido para mim. Eu sempre queria entender a lógica por trás de tudo aquilo. Ao mesmo tempo, foi a minha forma mais estruturada de pensar que fez com que eu organizasse todos esses ensinamentos, porque chegou no momento que eu sabia muitas coisas, eram muitos assuntos soltos, e eu não conseguia organizar tudo isso para eu viver a transformação que eu realmente gostaria. E eu entendi finalmente que tudo aquilo que eu vivia do meu lado externo era um reflexo da minha vida interna, mas não de uma forma vazia ou subjetiva, como muitas vezes soou para mim, mas de uma forma lógica, de uma forma que tudo que você faz no off, o conjunto de coisas que você faz nos bastidores,
eles vão ser revelados do seu lado externo. Independente se você acredita ou não, isso já está acontecendo, porque todos nós temos uma bússola interna que sempre vai te levar para onde ela quer te levar, independente dos seus esforços externos. Eu vou aprofundar um pouco os conhecimentos, mas fica comigo até o final, porque vai valer a pena, você vai entender o porquê que a gente vive tudo isso. E eu quero trazer o meu ponto de vista de como eu organizei esses conhecimentos, porque foi como eu consegui a minha transformação pessoal. Então, para simplificar as coisas, eu quero resumir um pouco o que eu acho que é o começo, para você começar a entender e as coisas começarem a se abrir também para você. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que você compreendesse que todos nós operamos em duas frequências distintas: a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. A nossa mente consciente representa 5% de todo o processamento. É a nossa mente lógica, é onde estão as suas metas, a vontade de mudar. E os outros 95% é o nosso subconsciente. É onde está gravado todas as nossas emoções, todos os nossos hábitos. É tudo aquilo que você faz de forma automática. Ele é como se fosse um HD externo que tudo que a gente ouviu repetidamente como informações ficou armazenado ali. Então o que acontece é que um dia você decide que quer fazer tudo diferente. Você quer fazer um novo caminho, quer realizar outras coisas. É o famoso agora vai. Então você começa a fazer as coisas que você precisa fazer, começa a dar andamento em todas essas mudanças, só que em algum momento a vida te freia. Então quando você menos percebe, você já abandonou esses projetos, já largou mão e você volta para o patamar onde você estava. E o porquê que tudo isso acontece? Lembra que eu disse que o nosso subconsciente é 95% de todo o nosso processamento? Porém, o nosso subconsciente está programado há décadas, mesmo antes do nosso nascimento. É aí que está toda a questão. Então, acompanhe comigo. Antes mesmo de você nascer, a ciência já provou, através da epigenética, que nós não herdamos apenas os traços físicos, mas também predisposições biológicas e respostas a vivências dos nossos pais, dos nossos ancestrais, através do nosso DNA. Isso continua ali no útero, onde o bebê já absorve toda a química da mãe. E depois que a gente nasce, do 0 até os 7 anos, o nosso cérebro funciona como uma esponja. Ele ainda está operando em ondas predominantemente delta e teta, que é o estado de hipnose natural. Então, como o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso filtro crítico, ele ainda está em formação, tudo que você ouviu dos seus pais, dos seus familiares, da escola, você absorveu tudo como verdades absoluta. E na juventude e na sua vida adulta, essa programação continua através das mídias, através da religião, da sociedade, das autoridades. Estamos programados com muitas informações, algumas, claro que nos ajudam, mas também com muitas respostas de estresse, de medo, de traumas, de escassez. E toda essa programação, ela forma a nossa identidade, a nossa autoimagem. Só que por vezes, já com muitas camadas, muitas interferências, uma identidade já muito distante da nossa original. Ok? Entendi que temos a mente consciente, a mente subconsciente, a nossa identidade programada, mas como isso interfere na vida que você vê hoje, no agora? A sua identidade programada, ela gera os pensamentos negativos que disparam as emoções negativas e o seu corpo, ele pede mais disso, porque o nosso corpo ele vicia nas emoções. O nosso corpo, por vezes, se torna o nosso subconsciente. Lembra que eu disse lá no começo que tudo aquilo que a gente faz de forma automática é controlado pelo nosso subconsciente? Então imagine que você faz o mesmo caminho todos os dias para chegar até o seu trabalho. Você já está tão acostumado, você passa pelas mesmas ruas, vê as mesmas coisas, as mesmas lojas. O seu corpo já está tão acostumado que por vezes você chega lá
e nem sabe como realmente chegou. Isso acontece também quando você dirige um carro. Primeira vez que você entrou no carro, você pensou que seria impossível prestar atenção em tudo que você precisava fazer, olhar para os retrovisores, olhar para frente e ainda chegar até o lugar que você precisaria chegar. E depois de um certo tempo, o seu corpo se acostumou tanto que você começou a fazer isso de forma automática, depois que você consegue até fazer outras coisas enquanto está dirigindo. Então, se o seu corpo se acostuma com todas essas coisas que a gente faz no dia a dia, ele se acostuma também com as nossas emoções, independente se elas forem emoções negativas. Então, quando você tenta mudar tudo apenas pela forma lógica, mas o seu corpo está viciado nessas emoções, você vive o que chamamos de incoerência cardíaca. Através de pesquisas de institutos como o do HeartMath, descobrimos que o nosso coração ele tem um sistema nervoso próprio, que gera o campo eletromagnético mais potente do nosso corpo. Então, o ponto-chave é esse. Se seu corpo se vicia nessas emoções negativas, gerada pelos seus pensamentos negativos, se você está sempre em alerta, em estresse ou em medo, seu corpo se viciou nessa química. Então, seu coração passa a funcionar como uma antena chiada, sintonizada nessas frequências de resistência. E como tudo ao nosso redor, tudo que nós vemos na matéria, as pessoas, as oportunidades, tudo é energia, frequência e vibração. O nosso mundo funciona por sintonia. Por isso que quando a sua mente e seu coração emitem esse sinal de desarmonia para o mundo, você acaba vivenciando experiências que apenas repetem aquela velha história já gravada lá atrás. Então, por vezes, você tem a sensação de que os personagens mudaram, o cenário até mudou, mas você continua vivendo histórias muito parecidas. Mas a boa notícia, nós podemos reprogramar essa mente e esse corpo através da neuroplasticidade autodirigida. Quando você alinha o que você pensa com novas informações, criando novas redes neurais e emoções elevadas, você cria, enfim, a sua coerência cardíaca. E é nesse momento que o seu sinal muda, o campo se expande e o resultado começa a aparecer de forma quase que matemática. Você para de lutar contra a correnteza e deixa a sua bússola interna, enfim, apontar para o seu verdadeiro potencial. E nesse momento, quando você consegue esse realinhamento, você experimenta o que a física quântica chama de salto quântico. Você vai viver uma nova vida, uma nova realidade. Eu digo isso porque eu vivi isso na prática. Eu não só fiquei ali nos livros, na teoria, eu vi tudo isso acontecer na minha vida. Mas eu não estou aqui para falar que existem fórmulas mágicas, que existem atalhos, mas que sim, existe como acelerar o seu entendimento. E foi por isso que eu quis criar esse canal para compartilhar tudo o que eu aprendi, tudo o que eu vi funcionar para mim. E aos poucos, no um a um, eu vi acontecer na vida de outras pessoas. E se tem algo que eu aprendi construindo edifícios, é que você não consegue construir um prédio exuberante se as bases, se as fundações não estiverem sólidas. Se o terreno for movediço, a obra não tem como parar de pé. Então, quando você transporta esse conhecimento para a sua vida, você entende que precisa, em algum momento, olhar para essas fundações, precisa investigar aquilo que está escondido, muitas vezes, no subsolo da sua mente. Aquilo que você não está conseguindo enxergar hoje, mas que sustenta tudo o que você vê. E eu espero que tudo o que eu disse aqui te traga a esperança de que existe um caminho para sair da onde você está e a coragem para você olhar para os seus resultados e começar essa mudança que você precisa começar. Porque no fundo, não tem como a gente se tornar feliz antes de se tornar corajoso. Então, se você se identificou de alguma maneira, deixa seu like para eu saber. Se inscreva no canal para não perder nada das coisas que vamos falar por aqui e nos vemos no próximo vídeo.